Essa live, pessoal, ela se insere no contexto de discussões que nós temos feito nos últimos anos sobre o diagnóstico do autismo. Com a ampliação do diagnóstico proposto por Kanner para a categoria transtornos invasivos do desenvolvimento, houve, a partir da década de 80, uma ampliação do diagnóstico, gerando uma mistura muito grande de sintomas em uma mesma categoria diagnóstica, que acabou ficando inespecífica. O labirinto, apoiado em colegas de diversas especialidades, vem buscando estabelecer instrumento diagnóstico que possibilite avaliar o diagnóstico do autismo, colocando em perspectiva em relação a sintomas associados, que comumente estão presentes em pessoas com autismo, mas que também podem representar um problema emocional diferente. As 3 profissionais que estão aqui hoje com a gente, elas participaram ativamente da construção do instrumento que hoje apresentamos sob o nome de Escala Labirinto para Diagnóstico de Autismo e Sintomas Associados. Laura Giotto, ela auxiliou tremendamente desde o início na formatação dos itens relacionados à comunicação. Ana Marta Ponte, também desde o começo, na elaboração dos itens referentes a alterações sensoriais, tendo produzido, inclusive, um instrumento específico para avaliar sintomas sensoriais. E, mais recentemente, Sophie, que vem se aproximando do grupo, nos ajudou a fazer atualizações de alguns marcos do desenvolvimento no instrumento. Então, é um grande prazer ter aqui hoje, de forma inédita, totalmente inédita, essas 3 profissionais para nos falarem sobre os desafios da clínica nos tempos de pandemia. O que é observado nesse período com essas crianças? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiro eu vou apresentar essas 3 sumidades, depois cada uma delas vai nos falar sobre as suas experiências e considerações da literatura em relação a esse tema, e depois vocês vão participar aqui com perguntas, interagindo com elas. Eu vou chamar as 3 aqui, e depois cada uma vai falar em separado, ok? Sophie Eichmann, ela possui graduação em Medicina pela Universidade de Pernambuco, especialização em Pediatria no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, residência em Pediatria no Zentrum Klinikum, na Alemanha, especialização em Neurologia do Desenvolvimento na Ludwig Maximilian Universität Munique, mestrado em Pediatria e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente ela é professora associada do Departamento Materno-Infantil e membro permanente da pós-graduação em Saúde da Criança e Adolescência da Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem experiência na área de medicina, com ênfase em neurologia do desenvolvimento, atuando principalmente no desenvolvimento infantil. Sophie, é um prazer lhe ter aqui hoje, direto de Pernambuco, essa querida colega. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Milena, e fico muito feliz dessa primeira participação direta no evento em conjunto. Vou tentar transmitir um pouquinho da minha experiência nos últimos anos e meses. Posso partilhar ou você quer apresentar todas? Vou chamar a mesa toda, não é? Vou apresentar Laura Giotto, que é fonoaudióloga, que é especialista em linguagem, que tem aprimoramento em neurologia, é mestre em distúrbios da comunicação humana e é uma das grandes fonoaudiólogas na atualidade, que traz sempre novidades em relação ao transtorno do espectro do autismo. Muito bem-vinda, Laura. Obrigada, Milena. Tudo bem, Sophie? Muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre, de fato, o que essa pandemia aí vai ter de repercussão aí no nosso futuro, né? E chamo Ana Marta Vieira Ponte, terapeuta ocupacional, fundadora e coordenadora do Instituto Semente Clínica Evoluir, com certificação internacional de integração sensorial pela University of Southern, na Califórnia, e formação no modelo de intervenção precoce Denver pelo Instituto Mind. Muito bem-vinda, Marta. Boa noite, é um prazer estar aqui, né, discutindo, conversando e refletindo um pouquinho, né, desse momento que a gente vive, com pessoas tão gabaritadas assim, né? Um prazer, obrigada.
Então, vamos dar continuidade, a gente vai fazer 10, 15 minutos de apresentação para cada, e depois a gente abre para a interação com o público. Sophie, com você a palavra. Muito obrigada. Só queria que você me confirmasse se o slide está aparecendo bem. Tá, sim, perfeito. Então, boa noite a todo mundo. É um desafio falar nesse assunto num tempo tão pequeno, e aí eu tive uma ideia de abrir um pouco o painel dessa discussão, permitindo que depois... Apresentação, Sophie. Coloca no modo apresentação, por favor. Espera aí. Ups. Não, tá chegando de novo. Deixa eu tirar e voltar a apresentar, tá bom? Tranquilo. Vindo de novo, né? É assim mesmo. Enquanto vai entrando, eu vou... É assim mesmo. Enquanto vai entrando, eu vou dizendo a vocês que a minha ideia nessa apresentação é porque eu tenho que fechar aqui. Peraí, viu, Milena? O problema é que eu perco o contato de vocês no esquente. Mas Sheila, vamos ver se eu consigo entrar agora. Ele é a tela cheia. Ele entrou bem. Agora. Porque de outra forma eu perco o controle aqui. Tá dando para ver, não tá? Tá ótimo, tá excelente. Tá bom, então perfeito. Então vamos lá. A ideia era falar um pouco do geral sobre o impacto que qualquer alteração ambiental poderia ter no desenvolvimento, afunilar com alguns artigos mais recentes, e eu pensei que, no fim da discussão, eu poderia falar um pouco mais sobre a minha experiência. Então, o que eu trouxe primeiro foram alguns dados de artigos científicos, principalmente chamando atenção a essa linha de pesquisa chamada DORAD. Então, DORAD é uma linha de pesquisa que já vem desde a década de 60, mas riscos ou a origem de desenvolvimento cardiovasculares, e que depois se observou que inúmeros fatores, não apenas biológicos, mas também ambientais, que aconteciam na vida intrauterina, ou seja, no desenvolvimento muito, muito precoce, poderiam ter impacto ao longo de toda a vida. Não só obesidade, diabetes, doença cardiovascular, mas também os transtornos emocionais, alterações de desenvolvimento e comportamentais. E como isso se explicaria? Que nós nascemos com genoma, ou seja, os genes que nós nascemos até hoje, nós vamos morrer com eles. Seria o hardware do nosso computador. Em compensação, todo tipo de experiência, não só ambiental, mas também física, vai modificar o nosso epigenoma, aquilo que está em cima da genética, através de assinaturas químicas, de modificações proteicas, que fazem com que determinado gene se expresse fenotipicamente ou não, que seria o software. Não adianta eu ter um hardware que eu não tenha nenhum software que faça o meu computador funcionar, não é? E essas modificações provocadas pelas experiências podem levar a uma expressão gênica alterada, modificada, de forma temporária ou permanente, né? Então, só para mostrar muito rapidamente esse conceito, todo tipo de experiência vai levar à formação de proteínas chamadas reguladoras do gene, que se acoplam a marcadores epigenéticos, modificando a apresentação clínica, o fenótipo, seja ele de alterações de doenças, seja ele de características do indivíduo. Para hoje,
toda experiência que se vive, modifica não apenas o funcionamento cerebral, mas até mesmo a arquitetura do cérebro. Ou seja, tem um impacto enorme funcionalmente e também anatomicamente nas crianças. E lembrar que o cérebro é moldado pela reciprocidade, que é a base da relação humana. Então, partindo disso e vendo hoje o que a gente chamaria de modelo ecológico, a criança, com todas as suas características, ela está envolta em vários outros sistemas, seja o sistema familiar, seja a comunidade imediata, escola, creche, o bairro onde vive, as comunidades institucionais, incluindo aqui as artes, os acessos a outro tipo de cultura mais abrangente e também os serviços políticos e, obviamente, envolvido numa estrutura muito maior, que seria a estrutura política e social. A discussão que durante muito tempo, esse slide vem do meu mestrado há muitos, muitos anos atrás, onde a gente fazia o contraponto. O que seria mais importante para o desenvolvimento da criança? Seriam os aspectos ambientais ou biológicos? Né? E como se diz hoje, essa discussão, it's over, isso não existe mais. Todos esses fatores interagem entre si e dependem vamos chamar assim, da força com que ele vai atuar nas características do desenvolvimento, dependendo de suas quantidades, da sua duração e do timing. Com isso, eu posso dizer que quanto mais tempo uma experiência, seja ela positiva ou adversa, e vamos ver que na pandemia houveram várias experiências adversas, a duração que isso teve e o timing, ou seja, o momento em que isso aconteceu, vou ter repercussões diferentes. Quando eu falo do timing, eu estou dizendo as repercussões não foram iguais, independente da idade da criança. Elas foram bem diferentes. E a gente poderia dizer que, se uma pandemia com isolamento social, a gente vai ver todos os outros níveis de alterações que aconteceram na vida da criança, aconteceram de uma forma constante, sem a presença de relacionamentos protetores, isso se configurou em estresse tóxico. Então, esse conceito dos 3 níveis de estresse, positivo, tolerável e tóxico, é um construto desenvolvido pelo grupo da Harvard, do Center of the Developing Child, muito interessante e que nos ajuda a entender um pouco o impacto que isso aconteceu. Em que isso aconteceu, então não estou dizendo que todas as crianças e adolescentes na pandemia vivenciaram esses estresses tóxicos, a gente vai ver isso um pouquinho depois, mas quando isso aconteceu, a gente teve não só uma alteração funcional, mas até anatômica. O estresse prolongado, sem relações protetoras, leva a uma diminuição de conexões neuronais, especialmente no córtex pré-frontal e hipocampo, que levam a uma série de repercussões. Esses slides aqui é para mostrar que, na verdade, já no final do século anterior e o atual, surgiram como ponta de iceberg vários problemas que não eram tão observados anteriormente. Então, psiquiátrico da forma mais complexa, o excesso da exposição às tecnologias complexa, o excesso da exposição às tecnologias de informação e comunicação, drogas, exposição à violência e, infelizmente, nós temos alguns problemas considerados do primeiro mundo, e no Brasil especificamente, persistimos com todos do chamado países em desenvolvimento pobres. Grande desigualdade em saúde, disparidade econômica, social e étnica. Falando nisso, eu estou querendo dizer também, referiram na forma como a pandemia repercutiu sobre cada criança, cada adolescente. E eu gosto muito desse termo, que os americanos têm usado muito agora,
juntando como transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento, como um bloco de transtornos que muitas vezes estão altamente relacionados. Muitos transtornos mentais a gente sabe que tiveram início na infância ou até mesmo na gestação. Então, o que aconteceu na pandemia, todos nós sabemos. O isolamento social, a diminuição da rede de suporte, seja pela família expandida, seja por funcionários domésticos que ajudavam, a quebra da rotina escolar com modificação de padrão de sono e alimentação, o constante ou frequente medo da contaminação, da doença e da morte, a quebra ou a queda de padrão financeiro e levando muitas vezes a insegurança alimentar tão frequente e, infelizmente, ainda persistente numa fase em que a pandemia está diminuindo para as populações mais pobres, isso não acabou. A exposição à violência intradomiciliar, que todos nós sabemos também que aumentou muitíssimo, e, no mínimo dos mínimos, ao aumento do estresse parental. Lembrando que vários estudos mostram que casais que tinham filhos vivenciaram um estresse muito mais intensivo do que casais sem filhos, só em primeiro lugar pelo medo de seu filho se contaminar, adoecer e morrer, e também pelo estresse acima descrito. E essa família e esses pais e cuidadores tiveram um aumento importante de sintomas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, levando a potenciais. Vejam que eu coloquei aqui potenciais em vermelho, porque eu não estou dizendo que todo mundo teve isso, que a gente vai ver depois que alguns grupos foram de maior risco. Mas o que eu falei anteriormente pode ter potencialmente como repercussão atraso cognitivo da linguagem, motor e sensorial. Minhas colegas vão falar um pouco mais sobre isso. Sintomas ansiosos depressivos e de estresse importante. Veja que eu coloquei aqui como sintoma. Estudo mostra que aumentou muito a prevalência de transtorno, mas mais ainda de sintomas, mesmo que eles não preenchessem todos os critérios, sendo que eles se mostraram de forma um pouco diferente em relação aos lactantes e pré-escolares. Por exemplo, foi observado muito mais inquietude, irritabilidade, alterações de apetite e sono, medos importantes, enquanto que no escolar e no adolescente ficou um pouco mais evidente também a inquietude e desatenção. Nos escolares iniciaram muito a ansiedade de separação, às vezes já no pré-escolar, mas também referir tristeza, apatia, diminuição do autocuidado, queda do rendimento escolar, seja no ensino remoto ou já no presencial, persistindo os distúrbios de sono e de alimentação. E dentre todas as crianças, alguns grupos foram especialmente mais atingidos, especialmente as crianças e adolescentes de famílias pobres, colocando aqui a pobreza num grande complexo, que não é só não ter dinheiro para comer, mas toda outra cascata de repercussão que a pobreza leva. As famílias disfuncionais, onde já existiam problemas de uso de drogas, psicopatologia dos pais, violência doméstica, que aumentou muitíssimo durante a pandemia e isolamento, e transtornos do desenvolvimento prévio na própria criança. Então, tem estudo mostrando como foi mais difícil para crianças com paralisia cerebral, crianças que estavam dentro do espectro autista, com TDAH, adolescentes usuários de drogas ou todos os outros tipos de psicopatologia prévia. Né? Mas não existe só um lado negativo. Existiram coisas que as famílias descobriram que protegeram muitas crianças desses transtornos globais, vamos chamar assim, do desenvolvimento. E o mais importante era dar atenção, dialogar, aproveitar a oportunidade para conviver com a família, com os amigos, dividir momentos de prazer sem o uso excessivo das tecnologias. A tecnologia ajudou muito a manter um convívio familiar, mas não apenas para isso, né? E o afeto e a alegria.
ter tempo para brincar e para o lazer, ter tempo para a saúde. Algumas famílias se esforçaram muito e conseguiram manter a rotina do sono, da alimentação, alguma atividade física, contato com a natureza, tempo por relacionamento afetivo, o tempo funcional diário, as pesquisas, tarefas. Eu gostei muito, isso foi um textozinho da Sociedade Brasileira de Pediatria, que dizia tempo para a família. Alguns pais conseguiram, através de sua resiliência, usar esse momento de crise para conhecer melhor seus filhos, conhecer melhor a si próprio e aprender a pedir ajuda, inclusive das mulheres pedir ajuda aos pais, os pais de seus filhos dançam também nisso, e tempo de segurança, não apenas contra a doença, mas também, por exemplo, de segurança do mundo virtual. E aí eu deixei aqui esse slide, porque a gente vai continuar a nossa conversa, e aí eu vou poder também falar um pouco mais da nossa experiência de cada um nos seus consultórios. Então, eu trouxe esse painel e chuto a bola para as minhas colegas. Que maravilha, Sophie, que belíssima introdução ao tema para a gente entender com uma linguagem tão didática como você apresentou, uma temática tão simples, tão importante e complexa e sendo apresentada de uma maneira tão tranquila, não é? Muito obrigada. Vamos chamar agora Laura Giotto, que é fonoaudióloga e que vai nos falar agora sobre a perspectiva dela. Bom, eu vou puxar o gancho também, vou falar um pouquinho sobre algumas questões de proteção e de risco, né, que Sophie trouxe, direcionado bastante para a questão da pandemia. Ela atuou muito direto na comunicação, de forma geral, ficou muito explícito, o isolamento, o uso de máscara. Então, eu trouxe alguns parâmetros do que a gente já tem de informação, não só pelo que a gente considera como aquela hipótese, né, no começo da pandemia, vai ser mais difícil, né, então tem alguns estudos que já evidenciam, na verdade, algumas hipóteses que a gente tinha em relação ao impacto, né, de algumas condições que foram importantes na pandemia, mas que a gente precisou, na verdade, agora pensar sobre isso, né, a gente vai precisar pensar sobre isso, tá, então, quando a gente considerou a pandemia, né, dentro da comunicação, né, então, assim, o que eu pondero dentro da comunicação? A comunicação, ela não é exclusivamente verbal, né, ela tem um pedaço que é não verbal, ela tem um pedaço que é gestual, ela envolve expressões, ela envolve a percepção do contexto, ela envolve teoria da mente, ela envolve muitas situações para que ela possa acontecer de forma efetiva, né, e aí, obviamente, que o isolamento, o distanciamento, o uso de máscaras trouxe naturalmente um impacto para isso, né? Então, assim, a gente já sabe que o uso de máscaras, ele tirou da gente a capacidade das crianças, principalmente, de interpretar expressões faciais, sinais sociais, né? Isso, obviamente, atrapalhou o desenvolvimento pragmático, porque a minha intenção comunicativa, o meu uso da comunicação, ele é dependente não somente do verbal, mas também do não verbal, tá? A máscara, ela abafa os sons, isso dificulta a interpretação de vozes, dificulta você estar mais pronto para ouvir, porque como é mais difícil te entender, fica mais difícil eu prolongar o meu processo conversacional, né? Então, existe um cansaço, porque você demanda um nível de atenção e prontidão para essa compreensão muito maior, né? E também me atrapalha na compreensão de prosódias, impactos prosódicos, ironias, né? Entonações, intensidade, de fato, qual é a minha intenção naquela comunicação, né? Isso também atrapalha. E eu trouxe um dado muito curioso, porque tem alguns estudos que mostraram que o uso da máscara, ele trouxe um impacto direto na fala de pessoas gagas, porque com a máscara, ela impedia a visualização de alguns ensaios, alguns bloqueios que acontecem em algumas pessoas com gagueira. Essas pessoas eram mal interpretadas, ou as pessoas começavam a interromper elas muito mais vezes, elas acabavam que não conseguindo passar toda a informação que desejavam por conta dessa má interpretação por parte do interlocutor, que não teve a possibilidade de
pescar, né, de poder perceber essas dicas que acontecem na comunicação, né? Então, a máscara já era um indicador de que a gente teria prejuízos, e de fato ela traz esses prejuízos para qualquer situação comunicativa, tá bom? A mesma coisa que é o distanciamento, né? Conversar com as pessoas é muito importante para o desenvolvimento dessas habilidades linguísticas, de uma delas que é a pragmática, que é como eu consigo, na verdade, demonstrar minhas intenções dentro do processo de interação e comunicação, né? Então, esse distanciamento, ele naturalmente diminui a minha habilidade de conversar, principalmente a minha iniciativa, né? Então, antigamente era muito simples você chegar perto de uma pessoa e você naturalmente conversava sobre o tempo, você naturalmente conversava sobre a fila de espera, você naturalmente tinha um processo de iniciar conversas muito mais próximo, muito mais presente. O distanciamento praticamente limitou isso. Então, hoje já se sabe, inclusive, que até os adultos diminuíram o nível de interação comunicativa em situações comuns, em elevadores, em filas de espera, em salas de espera, em ambientes de restaurante, né? Então, tem algumas pesquisas já pontuando sobre isso, né? Há uma dificuldade grande de troca de turno, né? Então, se eu tô, né, eu não tenho aquele contato frequente com você, eu só vou até você no momento que é necessário, eu preciso mesmo falar com você, né? Então, eu te ligo e vou tentar falar com você, mas é numa situação muito, muito de necessidade. Então, o distanciamento provocou isso. Então, eu tenho uma redução no número de trocas de turnos dentro de um contexto conversacional. Então, era comum, dentro de uma situação de 1 minuto, a gente ter pelo menos 8 trocas de turnos, 8 inversões entre interlocutores. Hoje a gente já tem um escopo de 5 inversões apenas, então já se percebe esse impacto, né? Eu tenho também uma calificação mais abstrato, mais não literal, né? Então o distanciamento vai trazer isso. Então, se para um desenvolvimento não literal, né? Então o distanciamento vai trazer isso. Então, se para um desenvolvimento literal, né? Então o distanciamento vai trazer isso. Então, se para um desenvolvimento típico eu tenho todas essas repercussões, imagina para uma criança dentro do espectro, que eu já tenho algumas dificuldades que são naturalmente do quadro clínico, né? Então, obviamente, que a gente vai ter que olhar com muito cuidado para essas crianças, sem dúvida nenhuma, né? E eles têm comentado um pouquinho sobre a comunicação olho no olho, né? O distanciamento, ele interferiu na percepção do cérebro de uma habilidade que a gente chama de prosêmica, que é a minha capacidade, na verdade, de interpretar a distância, né? Então, eu tenho uma distância pessoal e o meu cérebro entende essa distância pessoal, assim como eu tenho uma distância formal, eu tenho uma distância social. E, basicamente, o tempo todo a gente permaneceu não numa distância pessoal, ou permaneceu numa distância pessoal com poucas pessoas. As distâncias sempre foram distâncias maiores, e o cérebro entende isso como um contexto comunicativo formal, um contexto comunicativo mais social. Então, ele também se dedica menos a buscar elementos comunicativos para perseverar naquela situação conversacional. Então, esse é um ponto também bastante interessante, né? Óbvio que né, a conversa entre pares, como eu disse, ajuda no conhecimento. Eu tenho uma menor atenção do celular, é uma coisa que aparece com distanciamento e traz uma atenção do celular, é uma coisa que aparece com distanciamento e traz um impacto direto na comunicação que a gente já aparece com distanciamento e traz um impacto direto na comunicação que a gente já consegue ver com distanciamento e traz um impacto direto na comunicação que a gente já consegue ver, na verdade, isso no dia a dia. O tempo excessivo de tela, né? Sem dúvida nenhuma, isso a gente já sabe, já é conhecido que eu tenho uma diminuição do meu vocabulário, eu tenho uma incapacidade de fazer perguntas de forma mais funcional, né? Isso aparece regularmente com as crianças, né? E obviamente que vai trazer um impacto para os adolescentes também. Eu tenho um nível de interações que são perdidas, né, com os membros da família, relações que foram construídas, então eu não tenho mais por que me comunicar, eu estou ali na tela, então isso acontece. E o que a gente viu no pós-pandemia foi que o aumento do uso excessivo de tela para o ensino híbrido, tá bom? Não necessariamente como uma forma de estímulo e lazer, tá? Mas as crianças que foram expostas a mais horas de tela por conta do ensino híbrido tiveram uma diminuição no enunciado. O tamanho do enunciado ficou menor, de fala, as frases ficaram menores, o número de conectivos que eles usaram ficaram menores, né? E é óbvio que esse ensino remoto trouxe menor um prejuízo nessas estratégias e nos procedimentos como aprendiz, né? Essas crianças tiveram lacunas procedimentais e executivas que eu acho que também são importantes. Mas
Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque, de uma maneira geral, quando eu tenho uma criança com áreas, com histórico de linguagem, então, aspectos relacionados ao desenvolvimento de outras histórico de linguagem, então, aspectos relacionados ao desenvolvimento de outras habilidades. Então, aspectos relacionados ao desenvolvimento de outras habilidades e ambientais, como escolaridade dos pais. Então, quando eu tenho crianças que têm a possibilidade do desenvolvimento de um transtorno de linguagem e ela tem esses fatores ambientais, o que é protetivo para ela é a possibilidade dela estar exposta e desenvolver habilidades de pró-sociabilidade, que é o desenvolvimento de ações e julgamentos, na verdade, que a criança adquire dentro de alguns contextos de interação, para justamente ter consequências positivas dessa interação. E aí, eu tive pessoas com máscara, eu tive pessoas distantes, né? E eu tive um uso de tela excessivo, onde eu acabo que definindo que eu preciso de muito menos interações por conta desse uso de tela. Então, se eu tenho situações que poderiam me proteger do transtorno de linguagem, agora eu não tenho mais. Porque eu tive uma condição pandêmica que me limitou muito nessa condição de proteção, né? Então, é óbvio que iremos encontrar muito mais transtornos de linguagem do que nós já encontrávamos, tá? Então, essas crianças não tiveram a oportunidade de serem expostas a situações que poderiam favorecer o desenvolvimento e, na verdade, inibir essas condições de risco e trazer um nível de proteção para o desenvolvimento da linguagem maior, né? Então, só para ilustrar isso que eu estou falando, eu peguei alguns, que a gente tem pouquinho tempo, eu peguei alguns estudos que foram os mais citados nas últimas, no levantamento que eu fiz, tá? Em relação a vocabulário e linguagem. Então, assim, eu tive estudos que avaliaram 1.742 crianças, né, entre 8 e 36 meses, de 13 países. E o que elas viram foram que as crianças que tiveram menor exposição passiva à tela, né, não foi uma exposição com um nível de interatividade compartilhado com a família, né, e que os cuidadores leram para elas mais, elas tiveram maiores ganhos no desenvolvimento de vocabulário durante o bloqueio, o período que as cidades ficaram em lockdown, tá? E os cuidadores, né, como Sophie disse, ficaram mais conscientes do desenvolvimento dos seus filhos, do vocabulário. Isso trouxe um benefício, na verdade, trouxe um processo mais intensivo. Então, as crianças que tiveram acesso a esses cuidadores foram crianças que, inclusive, desenvolveram mais linguagem, né, repertórios linguísticos melhores do que era esperado para algumas faixas etárias. Então, o quanto esse nível de pró-sociabilidade, o quanto do nível de interação e a possibilidade de você participar de ações ativas do ponto de vista interacional ajudam no desenvolvimento de linguagem, né? Um outro estudo também fez um questionário com alguns pais de 1.024 pacientes em etapas diferentes do desenvolvimento de 2 ambulatórios. Eles não encontraram diferenças significativas nos scores pré e pós-pandemia. Contudo, quando eles analisam as faixas etárias, eles têm uma diferença estatisticamente significativa nos scores relacionados à resolução de problema, tá? E questões relacionadas à comunicação. Aqui eles pontuam faixas etárias, são as faixas etárias de menor, né, mais novos, mas muito provavelmente isso vai se prolongar aí para crianças mais velhas daqui a um tempinho, quando essas forem de novo testadas, né? E teve um grupo que aproveitou um estudo longitudinal que eles já estavam realizando, onde eles aplicavam umas escalas de desenvolvimento, e aí com esse estudo longitudinal, eles compararam a crianças de 2020 e 2021 com o desempenho de crianças do ano de 2011 e 2019, né, no intervalo de 2011 a 2019. Foram 672 crianças de 3 meses e 3 anos, há 3 anos, na verdade. Elas tiveram pontuações cognitivas que foram avaliadas, pontuações cognitivas, pontuações verbais, não verbais e as pontuações gerais nesse estudo. E o que eles observaram é que as crianças que nasceram antes da pandemia e foram acompanhadas no estágio inicial, né, tiveram uma redução nas suas habilidades, mais do que os bebês que tiveram o nascimento no início da pandemia, né? Então, esse é um dado interessante, inclusive, precisa pensar sobre ele, né?
E teve um outro estudo que trouxe, falando sobre 180 crianças, em que eles dizem que o prejuízo na linguagem receptiva não aconteceu, mas eles tiveram um decréscimo do desempenho em 35% das crianças que evidenciaram algum nível de atraso de linguagem, e também pontuam que as crianças que tiveram um melhor nível de interação com pares, ou porque conviviam com famílias maiores, também tiveram mais chance de... Isso foi considerado um fator de proteção, né? Essa escala é um estudo alemão, então nunca vou conseguir falar o nome dessa escala, né? Mas enfim, ela trouxe um estudo que envolveu crianças escolares do quarto e do quinto ano escolar, com 240 alunos, e foram alunos de 2018 e 2019, 2019 e 2020. E os alunos que as escolas optaram por manter o mesmo professor entre o quarto e o quinto ano, foram alunos que puderam ter melhores desempenhos nos testes realizados do que aqueles alunos que tiveram professores diferentes, né? Então, mostrando o quanto do nível de interação, o nível de conhecimento, de acesso ao interlocutor, né? A confiança ao interlocutor promove, na verdade, uma manutenção das habilidades linguísticas de qualquer forma e repertório acadêmico, né? E alguns alunos acabaram que tendo, esses alunos que tiveram as mudanças dos professores, eles tiveram um score abaixo do previsto para a conclusão do quinto ano, né? Então, se ele comparar outros alunos, né, que estavam no quinto ano antes da pandemia, comparando com esses que estavam no quinto ano, eles tiveram um score menor em atividades que envolviam memória e vocabulário, né? É óbvio que são poucos os estudos, porque a gente está, né, assim, saindo da pandemia basicamente ainda, né? Mas isso já mostra para a gente que, de fato, a gente tem que pensar que ela trouxe consequências no desenvolvimento dessas crianças e que eu tive uma limitação de situações de proteção para elas que pudessem evitar, talvez, uma prevalência maior ainda dos quadros que a gente já teria ao longo dos anos que viriam, né? Então, depois a gente conversa um pouquinho sobre a experiência clínica, eu também quero contar, tenho algumas impressões, inclusive em relação a habilidades auditivas, as crianças foram muito menos expostas a contextos variados auditivamente, então tem algumas particularidades clínicas que eu acho que é muito legal da gente poder compartilhar depois, tá bom? E linda, como você fotografa mim. Como você fotografa mim. Eu fiz também. Fazer a apresentação dela, e aí depois a gente abre para o debate. Bem-vinda, Ana Marta, ela, e aí depois a gente abre para o debate. Bem-vinda, Ana Marta. Obrigada. Boa noite. Então, depois dessas duas apresentações maravilhosas, né, vou falar aqui um pouquinho, né, desse aumento das alterações de desenvolvimento, né, na pandemia. Primeiro, antes de qualquer coisa, o que é que a gente precisa pensar, né? O desenvolvimento infantil, né? Pensar no desenvolvimento infantil é pensar em fatores genéticos, fatores ambientais e fatores psíquicos e emocionais. E aí sim a gente pode pensar como esses fatores influenciam nesse desenvolvimento e o que a pandemia pode ter influenciado nesses fatores, né? Quando a gente pensa em ambiente, a gente pensa em interação, né? Interações com pessoas, com o espaço físico e com o objeto, né? Todos esses fatores, né, e essas interações é que vão influenciar fortemente no desenvolvimento infantil. E o que acontece na pandemia, né? Existem as relações da casa, né? Então, aumentou a intimidade, mas a qualidade, né? E o que acontece com essa intimidade e com essa qualidade, né? Aproximação, né? Versus você estar dentro da casa o tempo inteiro, com trabalho, com afazeres, às vezes com falta de cuidadores, ou com falta de trabalho, né? Algumas pessoas perderam o emprego, né? Então, tudo isso acaba influenciando muito nessa relação com essa criança dentro da casa. Espaço físico, né? As oportunidades de espaço físico foram reduzidas, as oportunidades de interação com outras pessoas também foi reduzida, e a exposição a objetos também foi reduzida, e o aumento de tela, né? A gente tem aqui, eu peguei um estudo
Tem alguns estudos, né, mas eu gostei que esse estudo é um estudo, né, que foi realizado em Brasília, né, na Universidade Federal, e ele pegou pais de crianças de 0 a 6 anos, né, e fizeram uma entrevista com esses pais, e pensando, né, qual foi o impacto, né, dessa pandemia, né, nesse isolamento, nessa família, né, e muitos resultados vieram em relação a aumento de estresse, né, atividade física diminuída dessas crianças, né, dificuldade no brincar, um estresse maior da família, ao mesmo tempo que um benefício no aumento da relação da família, do núcleo familiar com essa criança, né? Esse foi um benefício que eles trouxeram. E pensando nesse desenvolvimento infantil, a gente não tem como não pensar na neuroplasticidade, para que a gente entenda como é que pode influenciar o isolamento, a restrição de ambiente e de interações pode influenciar nesse desenvolvimento. Quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente vai pensar que é a capacidade que o cérebro tem de mudar e se adaptar por meio de alterações fisiológicas, resultado de uma interação com o ambiente. Essa adaptação do cérebro ela pode acontecer de uma forma benéfica ou não, a depender desse estímulo que está sendo recebido pela criança. Né? Então, a gente tem a neuroplasticidade a vida inteira, mas a gente sabe que nos primeiros anos essa neuroplasticidade tem uma capacidade ou potencialidade muito mais forte. Né? E essa neuroplasticidade ela vai ser desenvolvida de acordo com a interação que essa criança recebe e né, das possibilidades que esse ambiente traz para essa criança. E essa neuroplasticidade, ela tem janelas, né? Ela tem janelas que o cérebro que a gente chama, né, de críticos ou sensíveis, né? E nesses períodos críticos é o momento da contribuição do ambiente. Então é necessário que esse ambiente seja adequado para que essa janela, nesse momento dessa janela, né, desse período crítico dessa janela, para que esses circuitos específicos sejam estimulados e essa criança consiga se desenvolver de uma forma com todo o seu potencial. E aí tem um estudo, né, que ele fala dessas janelas, né, que nos primeiros anos, né, essas janelas são mais relacionadas ao sensorial, depois ao motor e à linguagem, e depois às questões motoras e cognitivas. Claro que esse desenvolvimento acontece de uma forma interativa e dinâmica, mas o potencial, né, dessas janelas para a plasticidade acontece muito mais nessa escala, né? Então, a gente precisa pensar nessa pirâmide Williams, né, onde ele coloca, né, que a base desse desenvolvimento está nos sistemas, nessa base laranja, onde tem todos os sistemas sensoriais, a gente precisa que esses sistemas estejam adequados para que essa pirâmide vá subindo. Né? Depois ele vem desenvolvimento motor, pensando que esse desenvolvimento motor ele tem um planejamento, tem uma segurança postural, tem um esquema corporal que depende desses sistemas sensoriais estarem íntegros, né, que é essa base. Depois vem essa percepção motor, o desenvolvimento da coordenação, do ajuste corporal, né, da percepção visoespacial, e depois vem a cognição e o intelecto. Né, e a linguagem, né, que vem junto a linguagem aí. Então, essa pirâmide não é uma pirâmide de hierarquia, né, é uma pirâmide dinâmica, mas que a gente precisa ter uma base sólida, né, para que o desenvolvimento vá acontecendo de uma forma harmônica, né, de uma forma consistente. No sensorial. E o que é integração sensorial? Né? É uma função. E o que é integração sensorial? Né? É uma função, né, do cérebro, né, que é um processo neurológico. O que acontece, né, nesse processo neurológico? A gente recebe, né, informações do ambiente, informações sensoriais auditivas, visuais, olfativas, táteis, e do músculo, do próprio músculo, da própria articulação, e percepções e informações sensoriais internas, né, que são as informações de dor, de fome, né, de ansiedade, de tristeza, e essas informações elas são interpretadas, né, pelo cérebro, e a partir dessa interpretação, o cérebro vai dizer o que fazer, que são as respostas adaptativas. Para isso é a função, né, de integração sensorial, pegar todas essas informações que a gente recebe do ambiente e do próprio corpo e responder isso de uma forma adaptativa.
O que é essa resposta adaptativa, né? Pode ser desde a mais simples, como uma criança continuar prestando atenção na aula enquanto um colega derruba uma caneta, né? Ela consegue processar aquela informação, né, de que caiu alguma coisa e tem um som, mas ela consegue dizer, não, isso aqui não importa, o que importa é eu estar assistindo a aula, né? Como coisas mais complexas, né, de como um planejamento motor, como um planejamento de ideias, né, para execução de ideias novas, né, como andar de bicicleta, como aprender a dirigir um carro, tudo isso a gente precisa de uma integração sensorial adequada, né, funcional, para que a gente consiga ter aprendizados tanto em relação ao corpo, ao motor, como cognitivo e como aprendizados de relação também. Então, para você saber como chegar a um colega, né, para chamar para brincar, você precisa ter uma boa integração sensorial, porque você precisa ter planejamento. O que é que eu vou fazer com o meu corpo? Eu vou pegar um objeto, eu vou mostrar ao meu colega, o que é que eu vou fazer? Né? Então, isso você precisa de uma integração sensorial adequada para que essa participação social e essas respostas adaptativas em todo o âmbito aconteça de uma forma funcional e que essa criança tenha uma participação social adequada. Da integração sensorial, como é que ele acontece? Né? Como é que ele desenvolve? Ele se desenvolve a partir de interações, né? Então, a partir da interação com a diversidade do estímulo do mundo, né? Então, a partir de uma ações interferentes, com ambientes diferentes, né? Com objetos diferentes, né? Com objetos diferentes, o desenvolvimento da diferente, né? Com objetos diferentes, o desenvolvimento da integração sensorial começa a ser refinado, né? A criança começa a refinar essa função de integração sensorial a partir do momento que ela começa a ter mais experiências. Então, quanto mais interações dá para resolver, né? Problemas motores, problemas de relação com um colega que brigou, que quer o brinquedo, né? Então, ela vai ter que ter estratégias e vai ter que ter um planejamento para saber como resolver, né, aquela situação. Então, esses desafios da infância, né, que vêm a partir da relação com o ambiente, com pessoas, com objetos, é o que faz com que esse desenvolvimento da integração sensorial aconteça. E a gente pensa, né, nesse ambiente da pandemia, onde todas, né, que a gente viu lá na frente, né, onde todas essas oportunidades de ambiente, de exposição a objetos, de exposição a pessoas, foi reduzida, essa integração sensorial também, essa função, ela com certeza, ela é afetada, né? Então, a criança que não tem oportunidade de saber como resolver um problema numa relação com um colega, ou num parque diferente, ou com objetos diferentes, como brincar de uma forma diferente, com diversos tipos, com o brinquedo dela, com o brinquedo do colega, né, na hora que ela desce para um playground, ou na hora que ela vai para a rua brincar, ela tem essas oportunidades de desenvolver essa integração sensorial reduzida, né? Para que a gente tenha boas respostas, né? A criança tenha boas respostas, como de relação, né? Como de aprendizado pedagógico de relação, né? Como de aprendizado pedagógico, ela precisa responder bem a essas informações, essas demandas do ambiente, mas ela precisa também ter adequado uma percepção sensorial, né? O que é uma percepção sensorial? É você conseguir discriminar bem aquele sentido e aquela informação que chega para você, né? Então, a gente vê aí dois bebês, né, dentro de uma banheira, eles estão recebendo várias informações e eles precisam discriminar, né, de onde vem essa informação, né? Qual é a localização dela? O que é, né? É perigoso, não é perigoso, né? É ameaçador? O que eu preciso fazer com essa informação? Né? Então, ele precisa, para saber o que ele precisa fazer com essa informação, ele precisa perceber bem essa informação. E o que vai fazer com que ele consiga perceber bem é o tanto de informações, né? O tanto de informação nesse HD aí que ele tem, né? Que vem de acordo com as experiências que ele teve durante a vida, né? Então, o bebezinho, ele nasce com pouquíssimas informações, né, sensoriais, pouquíssimos estímulos, mas já recebendo alguns, né, intraútero, e a partir daí ele vai
aumentando esse repertório, né? E à medida que ele vai aumentando esse repertório, ele vai conseguir desenvolver melhores estratégias. A reatividade sensorial precisa estar adequada. A reatividade sensorial precisa estar adequada, né? O que é a reatividade sensorial? É a capacidade que o cérebro tem de mensurar, né, a intensidade que aquela informação chega, né, e saber o que fazer com aquela informação. Então, um toque, né, um toque leve não é perigoso, né? Um toque que vem de trás, assim, né, de uma forma inesperada, pode ser perigoso, mas muitas pessoas não conseguem, a criança, se não tiver experiência, né, de ter tido aqueles toques, né, de ter vivenciado aquelas informações, muitas vezes ela não vai saber mensurar essa intensidade, né? Foi uma intensidade alta, foi uma intensidade baixa, né? É o que fazer com aquilo, né? Na verdade, a reatividade sensorial, ela vem da intensidade de um barulho de um liquidificador, pode ser para essa criança uma coisa, né, um barulho de alguma coisa muito alta e muito ameaçadora, né? Então, essa modulação da informação, né, sensorial, ela precisa estar adequada para que a criança consiga se organizar e conseguir interagir com esse meio, né? A integração vestibular bilateral, né? O que fazer com o meu corpo, usar meus dois lados do corpo ao mesmo tempo, ter equilíbrio, né? Saber sequenciamento, ritmo, isso tudo faz parte da integração vestibular e bilateral. E a praxis, né? A praxis, o que é a praxis? É a capacidade de estratégias para solucionar problemas, ter ideias para solucionar problemas, ter ideias para uma brincadeira, né? E é a partir disso aí que a gente vai aumentando o repertório e vai criando relações com o ambiente e com as pessoas, né? Então, a criança precisa de uma boa prática para ela conseguir responder ao colega, para ela conseguir resolver um problema, para ela criar uma brincadeira nova. Sem a prática, ela não consegue desenvolver bem, né, as estratégias para uma boa participação social. E essa prática, ela depende fortemente das interações e experiências sensoriais que essa criança tem ao longo da vida. Porque a praxis, ela depende de informações, né, que a criança tem, que ela vivenciou, para que ela consiga pegar aquela informação e transformar aquela informação que ela já viveu numa possibilidade, né, de estratégias para resolver um problema ou para criar uma nova brincadeira ou uma nova relação, né? Então, ela precisa dessa praxis e ela vai precisar dos sistemas proprioceptivos, né? Que tipo de ideia que eu vou ter para poder conquistar aquele amigo que eu quero, né? De ideia que eu vou ter para poder conquistar aquele amigo que eu quero, né? Então, isso tudo faz parte da praxis. E aí, para finalizar, né, as informações sensoriais são combustível que faz o cérebro funcionar. Assim, para manter nosso cérebro ativo, nós temos que fornecer estímulo sensorial, né? Então, pensando na pandemia, né, como essa restrição, né, esse isolamento fez com que as crianças, né, a gente também, mas as crianças fossem restritos e tivessem tantas informações sensoriais, ambientais, com certeza, né, afeta no desenvolvimento cognitivo, social dessa criança que acaba tendo um repertório diminuído, né, e aquela gama de informações que ela poderia ter tido, né, em ambientes diferentes, em situações diferentes, acabam sendo afetadas e ela não consegue ter um repertório suficiente de informações para criar novas possibilidades, né? Então, a gente vê crianças inseguras, crianças com ajustes posturais difíceis, né? Crianças com dificuldade de resolver problemas, né? Crianças com dificuldade de saber o que fazer com um brinquedo novo, com um brinquedo diferente, né? Então, aquela criança que se torna mais repetitiva, mais insegura, com mais medo.
né, que faz com em relação ao meio, em relação ao outro, né, que distância eu tenho que estar do meu colega, né, que distância ao outro, né, que distância eu tenho que estar do meu colega, né, que distância eu tenho que estar do outro, o que é que eu tenho que fazer quando eu quero brincar de uma forma diferente, isso tudo vai ser afetado, né, pela essa falta de experiência, né, e essa falta de repertório que essa criança teve por conta de uma redução de todos esses estímulos ambientais e sociais. Belíssima apresentação, Ana Marta, muito obrigada. Vou chamar, Ana Marta, muito obrigada. Vou chamar todas para voltarem aqui para a gente interagir aqui com o público. Eu digo a vocês que tem gente de todo canto, assim, do interior, gente da Europa, da Inglaterra aqui participando, então está bem concorrida, comentários muito bacanas aqui no chat. Eu vou começar fazendo uma pergunta minha, uma para cada, porque, na verdade, o que vocês falaram aqui muito mais abre a perspectiva de discussão do que traz respostas ou afirmativas, né? Eu queria começar perguntando, eu vou fazer as 3 perguntas, depois deixo vocês falarem, tá? Para a Sophie, eu queria saber, assim, diante do impacto de tudo isso que vocês apresentaram aqui para a gente, se dar na primeira infância, né? Crianças que nasceram na pandemia, como é que a gente pode pensar, assim, numa perspectiva de se isso pode trazer um problema mais duradouro, né? Se isso pode trazer impactos assim mais permanentes. Queria fazer uma pergunta para a Laura, que vem muito de uma observação clínica particular, Laura. Eu tenho atendido pelas telas, né? Não estou atendendo presencial, e eu tenho recebido alguns adolescentes que falam assim, eu vou imitar para você me dizer. Então, vamos conversar mais um pouco sobre isso? Então, amanhã você quer que eu vá comer chocolate com meu amigo? E aí, eu que trabalho muito com autismo, eu fiquei e disse, meu Deus, que prosódia, que coisa diferente, né? E aí, de repente, eu me dei conta que this is an English intonation. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque é uma observação que eu fiz na clínica, e que eu acho que deve ter aí com essa questão das telas, né? Mas queria saber se você tem conhecimento, assim, de que isso esteja acontecendo como um fenômeno mesmo da pandemia. E, Ana Marta, eu fiquei muito impressionada com sua apresentação e pensando, assim, claro que toda a importância de um mundo tridimensional para que a gente possa ter essa integração sensorial, não é? Que é tão importante para toda a função adaptativa. E a minha pergunta para você é assim, vendo o contato com o mundo através do plano, né? Do bidimensional, como é que isso impacta, como é que isso fica assim nesse processo de integração sensorial? Então, vou deixar aí essas 3 perguntas para animar um pouco o debate aqui da gente. Ok. Então, na verdade, a sua pergunta ainda não tem resposta. Porque a gente vai precisar de um tempo um pouco maior para ver. Alguns estudos bem recentes já sugerem que algumas das alterações observadas são transitórias e que podem se resolver, vamos chamar de espontaneamente, com a volta aos estímulos normais da vida normal, a volta à escola. É interessante que essa experiência que Laura falou, que quando se manteve o mesmo professor no ano seguinte, eu tenho na clínica, os pais dizem, uma das coisas que mais ajudou foi que em 2021 foi a mesma professora de 2020, então esse vínculo que era frágil, porque com 6 semanas entrou em pandemia. Ficou online, que as crianças pequenas muitas vezes não conseguiam acompanhar. Mas se manteve, ajudou bastante. E a experiência que eu tenho, acho que todos nós tivemos,
mesmo essas crianças do grupo de risco, como as crianças de TEA, no começo do ano passado, ao longo do ano passado, dizendo, ele melhorou. Ele melhorou muito. E às vezes a pergunta era, foi uma diminuição da demanda? Eu acho que em grande parte foi essa questão dos pais, muitos pais, extremamente corajosos e dedicados. Fizeram, a gente diz aqui no Nordeste, das tripa coração, que com trabalhos em casa remoto, eles se desdobraram, se tornaram professores e pais terapeutas e fizeram muito. E é interessante esse conhecimento do filho como aumentou. Quantos pais não disseram a mim, Sofia, agora eu entendo o que as terapeutas e os professores têm que fazer para que meu filho aprenda. E eu consegui intuitivamente descobrir uma forma que ele aprendeu melhor. Então, assim, como tudo tem duas moedas do mesmo lado, agora, o quanto esse impacto vai persistir, a gente vai ter que ter mais tempo de pesquisa para saber. Porque as menores, que foram muito impactadas no seu desenvolvimento, vamos chamar, neuropsicomotor global, têm a plasticidade muito aumentada. Se esses cuidadores foram presentes e tiraram... Eles próprios saíram da tela, porque o nosso maior problema foi as crianças foram para as telas, porque os pais também estavam nas telas. Então, aqueles que conseguiram ter uma atitude cuidadora e estimuladora, as crianças vão se recuperar muito bem. As outras, a gente precisa de um tempo maior para ver. Eu também percebi o quanto esses pais conseguiram entender o que a gente conversava com eles, né? Claramente, ficou bem evidente, né? Principalmente no período que a gente manteve uma assistência online. Uhum. No período que a gente teve online, fazendo atendimento remoto, né? Onde a gente ia instruindo as famílias ao passo a passo do processo, né? Foi também muito evidente para eles, nossa, tem que fazer tudo isso para conseguir fazer a criança falar essa palavra, pois é, né? Então, assim, de maneira geral, foi uma experiência até para nós, terapeutas, uma experiência muito diferente, porque a gente já vinha de processos de orientação familiar, né? A orientação familiar estava presente já no contexto terapêutico nosso. Mas você precisou também instruir de uma forma diferente. A gente precisou, na verdade, trabalhar essa família de uma maneira diferente. É como você explicou, porque eu não pego mais na mão. Antes eu pegava, você pega a bochecha dele aqui, você faz assim, faz um movimento assim, olha, você vai pegar o livro, você vai mostrar assim. Quando você sai desse contexto presencial de orientar isso de uma forma muito próxima da família e precisa fazer isso de maneira remota, você, obviamente, trabalha algumas situações que faz com que aquele pai talvez compreenda ou que você insista, não, tenta de novo, mais uma vez ele vai conseguir, não desiste, faz mais um, vamos lá, porque é óbvio que o pai espera e se frustra muito rapidamente dentro de um comportamento que a criança não obtém do jeito que ele está imaginando. E aí, quando você vai falando, não, mas é assim mesmo, não vá mais uma vez, ó, faz assim agora, tenta botar assim. Então, eles conseguiram perceber, e a gente percebeu também. Foi uma fala muito frequente no nosso dia a dia, enquanto teleatendimento. Né? Mas indo para a pergunta da Milena, então, a questão dessa prosódia, né, da intensificação dessa prosódia, né, porque a gente tem três situações que a gente pode ponderar sobre isso. O primeiro, que é, obviamente, o hemisfério esquerdo, é o hemisfério de maior fragilidade dessas crianças, então elas absorvem com muito mais facilidade padrões prosódicos, né, que são coisas que estão muito vinculadas ao hemisfério direito, que ele não é tão frágil quanto o esquerdo, né, então é muito simples para uma criança se interessar por um vídeo em chinês, como é interessante se interessar por um vídeo em russo, porque eles não estão preocupados com o vocabulário, que é a fragilidade do esquerdo, eles estão preocupados e eles gostam da marcação prosódica, né? Então, isso acontece. Então, obviamente, para eles ficou mais fácil, talvez, usar o hemisfério direito. Como eles não dominam muito esse uso da prosódia e de quando dá entonação, né? Porque eu gosto muito de explicar que a prosódia é a marcação da frase, né? A marcação. Então, eu quero fazer uma pergunta, eu faço uma frase, né? Então, assim,
eu quero bolo, ele é muito diferente, né? Eu acabo que dando uma ênfase diferente. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero bolo? Eu quero bolo? Então, quando você faz uma marcação prosódica e usa uma entonação diferente, você traz um sentido diferente. Eles não têm essa habilidade. E como eles estão no remoto, eles precisam demonstrar a expressividade de alguma maneira. Então, a tendência deles tem sido exagerar contextos prosódicos, porque daí eles conseguem demonstrar para você que está havendo uma intensidade diferente. Eles não usam, talvez, da melhor maneira, mas eles acabam que intensificando uma prosódia como uma forma de demonstrar para você um nível de interesse maior, um nível de interesse menor. Então, isso acontece, né? E a gente percebe, e assim como você percebeu, eu também percebi no meu contexto, né? Como consequência, como eles estão voltando, tá bom? Como eles estão voltando, tá bom? E a outra coisa é que, como eu disse, eles foram muito menos expostos a modelos auditivos. Eles ficaram ouvindo as mesmas vozes, as mesmas pessoas, os mesmos vídeos, os mesmos contextos. Então, era a voz da professora por 4 horas. Não tinha um colega falando ao mesmo tempo. Não tinha um intervalo onde ele ia conversar com a tia da cantina, né? Então, assim, eu brinco que eles perderam o esperar na fila para comprar um lanche na cantina. Isso não aconteceu. Ele queria comer um lanche, ele ia para a geladeira e pegava na mesma hora. Então, eu desenvolvi coisas muito menos, né? Então, eu tive muitas limitações nesse processo. Então, eu acho que esse nível de exposição mais repetido, menos variado, também trouxe para ele uma percepção de modelos que talvez ele aproveitaria com mais facilidade desses contextos sociais e poderia estar utilizando melhor. Então, para ele ficou mais difícil. Então, eu ponderaria, acho que essas 3 coisas. Não sei se eu te respondi, mas eu imagino que isso sejam coisas importantes a pensar. Certamente. Bom, trazendo um pouquinho até do que Laura traz, né, assim, como o desenvolvimento ele é entrelaçado, né, então como a criança, né, ela precisa desses modelos, né, para ter uma linguagem, uma prosódia, né, adequada, a criança também precisa experimentar diversas formas para conseguir ter uma relação, né, de planejamento corporal, sensorial adequada, né, e aí quando você traz essa coisa das telas, Milene, a tela é o grande inimigo da integração sensorial, né? Da função de integração sensorial. E aí é interessante que muitos pais falam assim, mas ele está assistindo uma coisa interessante, ele está uma coisa educativa, tipo, dizendo o nome das coisas, né? Ele aprendeu a dizer bola, ele aprendeu a, né, identificar o que é os números, né? E aí a gente pensa assim, ele pode até aprender o que é a bola, né? Que aquele formato tem um nome de bola. Mas o que é que eu faço com a bola? Né? Então, aquela bola é o que? Pesada, ela é leve, ela é pequena, ela é grande. Se eu jogar para cima, o que é que acontece? Né? Se eu jogar com força, o que é que acontece? Se eu jogar mais fraco, se eu jogar para o outro. E é esse repertório, né, de experiência que inicialmente é aleatório. A criança vai fazendo, jogou forte, o que aconteceu, né? Derrubou, que interessante, que é o que acontece desde o bebezinho, né? Com aquelas experiências que ele sem querer toca no chocalho, teve uma ação, reação e reação. E aí, a partir daí, a criança vai tendo um repertório que ele vai usando, e desse momento em diante, ele não precisa ter tanto experiência, por exemplo, com o tato, ele vai pelo visual. Então, se, por exemplo, a gente pega um copo de plástico e um copo de vidro, só de olhar, eu já sei o que é que eu tenho, como é que eu tenho que pegar no copo de plástico e como é que eu tenho que pegar no copo de vidro. O que é que me deu isso? A experiência. Né? Então, na primeira vez que a gente pegou um copo de plástico, provavelmente pensa massa. Né? Por quê? Porque ela não teve aquela experiência de pegar num copo de plástico e saber que se ela apertar muito forte, ela vai amassar e vai derrubar a água. Né? Então, o que dá para ela a função adequada do movimento, a força certa, o que fazer com aquele corpo para que as coisas aconteçam de uma forma de sucesso, né, que é você pegar um copo de plástico e beber sem derramar e sem amassar, é porque ela já teve contato com aquele tipo de material diversas vezes. E não só aquele exatamente copo, mas copos de plásticos em geral, né? Então, se ela pega uma bola, só de ver uma bola de basquete e uma bola de plástico, só de olhar a gente já sabe como é que a gente vai ajustar o nosso corpo, né, para pegar. Então, que às vezes a gente pega uma coisa achando que é leve, né, e quando vai pegar faz aquele, né, aquela coisa assim, por quê?
porque a gente, visualmente, a gente já tem informações para conseguir que nosso planejamento, né, através do nosso corpo, do nosso movimento, das nossas ajustes corporais, tenham um sucesso diante daquilo. E isso vale para as interações sociais, né? Isso vale para o brincar. Então, sem dúvida, a tela, ela restringe muito, né? Essa experiência que faz com que que a criança tenha o conhecimento do material, né? Então, assim, qual o grande aliado da praxis, né? Que é uma das funções mais importantes sensoriais, né? Que é a capacidade de você ter uma ideação, planejar uma execução. O maior aliado sobre as boa praxis, né? Se a gente começa a conhecer as boa praxis, né? Se a gente começa a conhecer as características dos objetos, se a gente começa a conhecer as características dos objetos, quando a gente olha, quando a gente pega, só de olhar eu sei como que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma coisa no alto, eu só de olhar eu sei se aquela cadeira está baixa ou está alta, se eu vou conseguir ou não, porque eu sei a característica daquilo, se eu vou subir. Então, eu vejo muito, né, depois, né, da pandemia, com a volta das crianças, né, e com muitas crianças que não estão dentro do espectro têm me procurado, né, por um atraso de desenvolvimento e muitas vezes por um movimento desorganizado, uma incoordenação. Isso acontece muito, né, tem aparecido muitas crianças com esse perfil. E, assim, esses dias mesmo eu tive uma criança que ele queria subir para pegar uma coisa no alto, ele pegou uma bola para subir. Né? Então, uma bola. Né? Você só de ver, uma criança vai ver, uma criança de quase 4 anos vai ver que ele não pode subir numa bola. Ele achou que ele podia subir uma bola, né, para pegar uma coisa no alto. Então, o que diz isso? Ele não tem experiências suficientes para saber que uma bola não é um objeto com características adequadas para você subir e pegar algo no alto. Né? Então, sem dúvida, as telas, né, é o grande inimigo da integração sensorial. Muito esclarecedor. Tem várias perguntas aqui, mas antes de passar as perguntas, eu vou pedir a João para colocar aqui esse comentário de Amélia Carolina Rios, que ela faz um pouco mostrando a experiência dela com relação ao que está acontecendo na pandemia. Né? Então, a Amélia ela diz o seguinte, exemplificando, experiência familiar. Minha filha sempre foi muito tátil, expressiva. Com o afastamento do convívio coletivo, ela sentiu bastante. Com o retorno das aulas presenciais, está melhorando. Então, é um pouco o que vocês falaram, né, que a possibilidade realmente de passar por esse período com novas estimulações. Né? Eu vou colocar a pergunta de Sabrina, que ela diz assim, nesse caminho da sua pergunta, para Sophie, há um possível impacto da pandemia na epigenética dos bebês que nasceram na pandemia? É uma pergunta bem interessante, porque, assim, se a gente pensar, por exemplo, eu acompanho uma coorte de crianças cuja mãe teve zika na gravidez. E um dos maiores problemas que a gente tinha no começo era identificar as que tinham tido zika de fato ou não, mas só o estresse causado por uma gestante em plena pandemia, apavorada com medo de ter tido ou vinha ter zika, isso já levava a alteração epigenética. A nossa sorte é que a gente não depende de um único gene para apresentar um transtorno. A maior parte dos transtornos são multigênicos. Então, se por um lado eu posso ter, sim, algumas assinaturas epigenéticas, vou chamar de negativas, dependendo dos outros componentes de estimulação, de cuidado dessa mulher, do apoio que ela teve, da rede social de apoio, ela pode se sair muito bem. Ou seja, não é todo bebê que nasceu na pandemia que terá um atraso ou um risco maior de atraso. Depende de várias outras coisas. Mas, teoricamente, sim. Uma mulher que estava grávida na pandemia, com todo o estresse que ela sofreu, a gente sabe que o estresse na gravidez é um fator de risco. Eu acho que eu respondi sua pergunta, não foi?
Com certeza. Tem uma pergunta aqui, eu vou colocar a pergunta de Ana Marta, pergunta de Magali Andrade. Ela pergunta: a dificuldade de processamento sensorial é diferente da dificuldade na integração sensorial? Não, na verdade são termos diferentes, mas sabe aquela coisa que fica mudando os termos? Hoje a gente usa ainda o processamento sensorial, né? Mas o processamento sensorial é mais amplo, né? A gente fala sobre padrões de integração sensorial, né? Então a gente tem padrões de reatividade, padrão que é a somatospraxia, né? Padrão de percepção sensorial, somatospraxia, né? Padrão de percepção sensorial. Então, na integração sensorial, a gente tem os padrões de integração sensorial, e no processamento sensorial é como a gente processa a informação que chega até o cérebro, né? Então, mas só são termos, assim, mas estão dentro da mesma dinâmica aí. Vou colocar uma pergunta aqui, pedir para a Laura responder, a pergunta de Gustavo Siquara. Ele pergunta o seguinte: agora é melhor tentar tirar o atraso tentando oferecer mais estímulos ou esperar um tempo para observar se os marcos do desenvolvimento retornam? Como balancear? Eu acho que agora o melhor é a gente voltar a viver e oferecer as oportunidades de experiência, né? Eu acho que a gente tem. Eu fico ponderando um pouquinho, porque eu vejo que as famílias, de maneira geral, estão muito adoecidas ainda, no sentido da saúde mental, do próprio desejo de viver algumas experiências. Tem pessoas que têm feito isso de forma muito alucinada, e outras que, na verdade, ainda estão muito reservadas, ou que ainda estão ocupando um espaço, né? Então, eu acho que o caminho agora é a gente poder aproveitar. E é óbvio, acho que a gente também tem que oportunizar essas situações que possam ajudar. Acho que a gente também tem que oportunizar essas situações que possam ajudar, né? E que a gente também tem que oportunizar essas situações que possam ajudar, né? Então, que oportunizar essas situações que possam ajudar, né? Então, é difícil você agora entrar num contexto de estímulo, e esse estímulo também não ser um estímulo que reproduz em qualidade, né? E reproduz em experiência, reproduz em vivência, né? Então, eu acho que a gente tem que ser um meio termo mesmo, mas não esquecer de que tem algumas coisas que a gente vai ter que se movimentar, vai ter que se mobilizar. Então, meu filho não conhece os avós. Bom, vamos tentar fazer uma viagem. É um movimento que eu acho que é importante, né? No final de semana fica sem ninguém. Não, vamos tentar ver se encontra um colega de escola. Essas coisas eu acho que a gente vai ter que se mobilizar para que elas aconteçam de fato. Presença aqui de duas autoras do livro, né, do Manual Labirinto para Diagnóstico do Autismo, e mostrar para vocês aqui o livro que a gente lançou agora. Esse livro saiu tem 2 meses, Ana Marta Ponte até me reclamou que não recebeu ainda o exemplar dela, eu já providenciei, Ana Marta, vai chegar em suas mãos em breve. Então, mostrando aqui, Laura Giotto tem um capítulo maravilhoso no livro, Ana Marta Ponte também. Sofia vai ter um capítulo na próxima edição, né, Sofia? Está prometida. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. A gente já está aqui chegando no final, né? A gente tem mais 5 minutos aqui de apresentação. Eu queria só lembrar também que a gente tem a 7ª turma do curso Labirinto, né? Que foi onde a gente se conheceu, né, Sofia? Eu tive a honra de receber você na 5ª turma. Então, a gente tem a 7ª turma começando agora em junho, e vocês podem, os interessados, dar uma olhadinha lá na bio do Instagram do Labirinto, né? É o @labirintoautismo, está aí na tela, e lá tem todas as informações para inscrição na 7ª turma, né? Então, eu vou finalizar aqui a minha
participação, agradecendo muito a vocês. Foi uma das lives mais maravilhosas que eu vi nesse tempo de pandemia, assim, para a gente poder fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu até agora, né? E a gente tem seguramente muito desafio aí pela frente, porque a pandemia não acabou, a pandemia está dando uma trégua agora, e a gente sempre aproveita a trégua, né, para as crianças irem para a escola, para andarem sem máscara, mas a gente sabe que é uma trégua e que daqui a pouco as coisas vão se intensificar de novo, porque o que acontece lá fora vai acontecendo aqui também com um certo atraso, né? Então, a gente tem muito desafio aí pela frente. Então, eu termino aqui agradecendo muito a vocês, essa companhia maravilhosa nessa noite, e deixo aí para cada uma terminar com suas considerações finais. Eu quero agradecer muito, eu gostei muito do curso. Já teve uma futura aluna de mestrado que já fez também, então eu tenho divulgado, porque acho que vale muito a pena. É muito bom ter um instrumento nosso, que está sendo construído com tanto cuidado, e terei muito prazer de participar de outros momentos. E em relação à pandemia, eu gosto muito de ler também as coisas positivas, porque nós da área de saúde temos a tendência a olhar muito risco, é o nosso treinamento, né? Mas eu tive uma experiência muito interessante, só para terminar, pelo privilégio de eu ter uma casa no campo e poder ter meu filho com minhas netas comigo. No fim do primeiro ano de pandemia, no fim de 2020, nós fizemos um pequeno vídeo da família e uma das perguntas para todos os netos era: qual foi a melhor férias com a vovó? E a pequenininha disse: a Covid-19. Porque ela ficou 3 meses comigo. E volto a dizer, pelo privilégio, tivemos um jardim para cuidar, tivemos muitos bolos para fazer juntas, tarefas, assistir aula. Então, de certa forma, com um pouco de resiliência, a gente conseguiu fazer do limão a limonada, sabendo que nem todos os brasileiros tiveram a mesma possibilidade que nós. E um abraço a todos. Pronto. Porque muitos, de forma geral, vão acreditar a pandemia, alguns transtornos que existiriam independente da pandemia. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, né, de forma geral, a essa fala, porque eu acho que isso vai ser uma fala que vai aparecer ainda ao longo de alguns anos que viveremos, né? Então, algumas famílias, de forma geral, estão mais perceptivas das dificuldades e estão buscando de forma mais precoce essas investigações, mas, em compensação, eu tenho algumas famílias que acabam que retardando talvez uma busca ou até a escuta, né, a compreensão de um parecer médico, de um parecer de uma pessoa, de um especialista, no sentido de que não, mas foi a pandemia, não, foi a pandemia, né, e esse transtorno ele existiria independente da pandemia. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente também vai ter que estar bem, bem atento, no sentido de como ressignificar essa pandemia e como as pessoas podem entender que esses atrasos não são dela. Né? Então, enfim, é muito bom estar podendo conversar um pouquinho. Melina, né? Sempre trazendo. Melina, né? Sempre trazendo, né? Pessoas sempre trazendo, né? Pessoas, né? Com uma discussão tão reflexiva, leve e ao mesmo tempo profunda, né? Ao labirinto, né? Que sempre traz possibilidades, né? Essa possibilidade da escala labirinto é realmente muito enriquecedora, né? E foi um prazer participar, né? Desse processo aí. E assim, né, nesse momento, acho que é isso, essa reflexão, né? Acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir separar, né, o que realmente vem da pandemia, desse processo todo, que a gente sabe o quanto uma restrição de estímulos, né, e de ambiente pode trazer consequências, né, ao mesmo tempo que a gente, né, vê famílias que tiveram uma condição de proporcionar
outros momentos, né, que com muito trabalho, né, e numa vida de correria não conseguia, né, estar tão em família, e na pandemia acabou conseguindo, de alguma forma, fazer isso, mas a gente também vê famílias que tiveram muitas dificuldades, né, com trabalho remoto, com as crianças, né, ao mesmo tempo, então a gente vê um reflexo muito grande disso, e o desafio é hoje a gente entender, né, quando chega essa criança, né, que tem um atraso de desenvolvimento, uma alteração de linguagem, uma alteração de interação, até que ponto, né, a gente vai pensar, vamos, né, dar uma chance para essa criança no ambiente natural, né, deixar ela voltar a essa vida sem terapeutizar, né, ou se é realmente uma, né, da plasticidade, né, o tempo de estímulo, da plasticidade, né, o tempo de estímulo, e realmente começar uma intervenção mais direcionada, né? É um desafio, não é fácil, né? Porque a gente fica, se a gente vai perder tempo, né? E tentar monitorar essas famílias de perto, né? E tentar monitorar essas famílias de perto, né? Mas que a gente consiga esse desafio de que a família, algumas vezes, consiga, né? Oferecer esses estímulos mais naturais, mas, de alguma forma, ficar atenta, né? Nesse desenvolvimento. É um desafio grande aí que a gente tem, mas é importante que a gente esteja junto, né? Acho que é essa relação, né, dos médicos, com os terapeutas, com a família, com a escola, é o que faz a gente se fortalecer para tomar as melhores decisões, né? Eu penso que hoje não tem como mais a gente trabalhar separado, né? Não existe essa possibilidade, né? A única possibilidade que existe para que as decisões sejam tomadas, né, com maior índice de acerto, pelo menos, né, que nunca vai ser total, é se a gente estiver junto, né, família, escola, terapia, médico, enfim. E aí esses momentos fazem com que a gente esteja mais fortalecida, né? Disse tudo. Então, pessoal, até a próxima.